Marcos capítulo 5. Versículo 1 diz assim: Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhes que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam com os porcos fugiram e foram anunciados na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Hoje nós recebemos, eu nem comuniquei a eles oficialmente, estou fazendo agora, recebemos mais de 3 membros, né? Pastor Luciano, Jaqueline, Leonardo, foram recebidos hoje por unanimidade aí pela igreja, com muita alegria. Mês passado recebemos 3 irmãs. Se continuar assim, tá bom, 3 por mês, né? Louvado seja o Senhor. Nós vamos marcar ainda o recebimento oficial aqui na igreja. As 3 irmãs tiveram um probleminha, né? E não puderam ser recebidas ainda, problema de ordem de saúde. Mas nós vamos depois conversar com os irmãos para a gente marcar. Mas louvado seja o Senhor, estamos alegres por isso. Temos tido muito trabalho, graças a Deus. Final do ano agora temos mais trabalhos aí. Hoje acertamos aqui na nossa Assembleia, nossa programação de final de ano, né? Nosso Natal, dia 22 de dezembro, nossa cantata, a peça de Natal. No dia 20 de dezembro, The Chosen, na igreja. Lançamento do filme especial de Natal, The Chosen. Eles fizeram uma campanha mundial para todas as igrejas que desejarem participar. Eles vão mandar o filme, material, e nós fizemos a inscrição e vamos participar dia 20 de dezembro. O material já vai chegar essa semana e nós vamos começar o trabalho para divulgar. Vamos montar um cinema lá atrás do nosso pavilhão.
para esse dia especial, vamos evangelizar todo o bairro, enfim, trabalho tem. Se você quiser, você vai fechar o ano glorificando a Deus. Esse homem endemoniado é uma história que todos conhecem, e essa história tem uma característica muito interessante, porque ela mostra a sua vida. Você que está sentado aqui, você é exatamente como esse homem aqui. Eu sou exatamente como esse homem aqui, e você vai perceber, se ainda não percebeu. Esse homem, segundo versículos 3 ao 5 ali, do capítulo 5 que nós lemos, esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite, gritando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Esse homem era um transtorno para aquela sociedade, para aquela comunidade. Era um transtorno. Ninguém aguentava aquele homem. Ele devia ser muito forte, por ser possesso por uma legião, a força se dobra, mas ele era um homem que, para a sociedade, era um transtorno, as pessoas queriam se livrar dele. Versículo 16 mostra agora uma outra característica desse homem. Versículo 16: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos povos. O homem era indesejado, era transtorno. E agora que ele foi liberto, ele agora é ocupado dos problemas daquela comunidade. Versículo 17 continua nos mostrando coisas interessantes sobre esse homem. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. A gente percebe que o ser humano, no geral, no seu estado normal, ele tem uma grande preocupação consigo mesmo, com as suas coisas, com os seus problemas. Jesus foi lá e libertou aquele povo de uma pessoa problemática. Agora eles estão aqui pedindo Jesus para meter o pé, como diz aí fora, para sair, porque Jesus agora tinha dado um problema maior para eles. Jesus foi lá e não foi com a intenção de livrar aquela comunidade. O objetivo de Jesus era muito maior, mas com certeza eles ficaram felizes, Aquele homem agora já não era mais um problema de segurança pública, mas Jesus causou um problema para eles. Aquela região era uma região de criação de porcos, muito provavelmente era a fonte de renda daquele povo, e Jesus agora causou um prejuízo para eles. E eles ficaram preocupados com isso, pois esse homem vai acabar com a nossa fonte de renda. O ser humano é assim, ele quer Jesus, ele fala que Jesus está no coração, até que esse Jesus não mexa com a vida dele, não cause um prejuízo para ele. E é por isso que muita gente, inclusive eu, e muito provavelmente você, que já aceitou Jesus, muito provavelmente você também teve esse pensamento como eu. Se um dia eu vou aceitar Jesus, quando minha avó falava para mim, eu sei que Jesus é bom, mas eu preciso resolver os problemas, porque todos nós, todo ser humano tem a sua vida. Quando nós não abrimos o coração, deixamos Jesus reinar, o Espírito Santo entrar, e isso a gente chama de se converter, virar crente, como queira, deixar ele reinar na sua vida. Enquanto isso não acontece, nós estamos com os nossos problemas. Você, se ainda não fez isso, você que nos assiste, você tem os seus problemas que te impedem de seguir Jesus, e você sabe disso. Você sabe
aquilo que você faz que te impede. E você não quer resolver isso. Você reconhece que Jesus é Senhor, que Jesus é o Salvador. Você reconhece que existe um céu e um inferno. Você reconhece que haverá o dia final. Você reconhece tudo isso, mas algo te impede. Esse povo aqui, tinha algo que fizeram com que eles quisessem se livrar de Jesus. Jesus deu um prejuízo para eles. O versículo 18 mostra a grande questão do Evangelho. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Essa é a grande questão do Evangelho, a marca daquele que verdadeiramente se converteu. Está aqui a prova concreta daqueles que se converteram. Esse homem era um transtorno. Esse homem dava prejuízo para as pessoas, causava medo. E quando teve um encontro com Jesus, foi liberto, ele passa pelo seu primeiro problema de crente, que todos nós passamos ou ainda está passando, que é a prova inconteste do verdadeiro convertido. O homem agora estava, como qualquer ser humano racional, preocupado. Ele sabia, ele já estava ouvindo e vendo as pessoas olhando para ele de cara feia. As pessoas já, vou te pegar lá fora. Você acabou com o meu negócio. Imagine, ele estava preocupado com a vida dele. Estava com medo, normal de qualquer um. E ele vai até Jesus, talvez com esse medo. A gente não sabe exatamente se foi esse o objetivo, mas com certeza ele teve essa preocupação, porque as pessoas já olhavam para ele assim. Mas ele vai até Jesus: mestre, deixa eu ir contigo. Que até então, que bom, quem quer andar com Jesus? Quem não queria estar lado a lado com Jesus, aquele mestre, dono de todo o poder, aquele. Hoje eu estava dando aula para os adolescentes, eu falava sobre isso. O cuidado que eles devem ter com essa questão. Nós gostamos disso, de estar com alguém que te dá segurança, alguém que se mostra poderoso, Isso vem desde criança. Os adolescentes vão na escola e eu falava para ele: você tem na sua sala alguém que é o bravão, alguém que é o bambambam, alguém que faz, que acontece, que é o namorador, que é. Todos eles, eu tenho. Para ele também tive. Isso é normal, todo mundo teve e continua. Sempre tem aquele cara que se acha. Eu falava para ele sobre isso: cuidado. Não se preocupe em estar do lado dele para ser poderoso também, para fazer o que ele faz. Nós temos que estar do lado de Jesus. E Jesus, ele não era assim. Ele não fazia nada de errado. Ele era por si só a luz, o sal. E é isso que ele diz que nós devemos ser. E aquele homem quer estar com Jesus. Só que tem um porém. Jesus foi até aquele homem com um objetivo. Você que está aqui, como eu falei, você é esse homem. Seja você homem ou mulher. Eu sou esse homem. Esse homem que para a sociedade não tinha valor. Esse homem que causava até medo. Mas que quando ele se converte, ao invés das pessoas ficarem felizes, as pessoas também não estão felizes. Agora ele é um transtorno também para a sociedade. Mas ele agora tem valor. Muito valor. Então perceba que aquele homem, como qualquer um de nós, natural, ele vê o mestre, ele quer estar com o mestre. Talvez você que já se converteu,
talvez até hoje, eu não sei, você esteja como esse homem. Mestre, eu quero estar aqui junto com todo mundo, eu quero fazer, eu quero acontecer. Eu estava conversando com aquela família que nos visitou semana passada, e eles se mudaram para cá, então nos visitando aí. E eu falava com eles sobre isso, cuidado que a gente tem que ter. O normal do ser humano, e eu já passei por isso várias vezes, pessoas que chegam na igreja, e como eu falei, em várias igrejas que eu passei, eu me deparei com isso. A pessoa está ali, aí no final você vai conversar, tudo bem, boa noite, que legal, prazer, seja bem-vinda. Pastor, eu estou visitando, porque eu estou procurando uma igreja. Poxa, que legal. Sua igreja tem Kombi, tem van? As minhas, as que eu pastoreia não tinha, não. Tem sala de aula? Nenhuma. Tem sala especial para crianças? Tem uma sala para crianças. Tem. As pessoas fazem como se fosse um emprego, uma pesquisa para ver se a igreja vai servir para ela. Tudo bem, não é crítica, mas é errado isso. Isso é errado. É isso que esse homem estava querendo fazer. Ele estava querendo estar do lado daquele que dava para ele segurança, poder, autoridade, tudo que ele precisava naquele momento. Quando Jesus vai atrás desse homem, e Jesus foi atrás desse homem, Jesus foi atrás de você. É por isso que eu digo você, nós somos esse homem aqui. Nós não somos obra do acaso. Esse homem não foi obra do acaso. Jesus não falou para eles, vamos atravessar. Até cantamos o hino aqui, Parece até que eu engrenei ali, mas não foi. Jesus chamou, vamos atravessar. Na travessia houve uma tempestade. Jesus enfrentou uma tempestade. Jesus enfrentou uma travessia. Não foi em vão, não foi obra do acaso. Vamos atravessar, estamos de bobeira hoje, não tem nada para fazer. Entra aí no barco, vamos dar um passeio. E chegando lá, olha quem está vindo aqui. Não. Jesus planejou isso. Estava tudo planejado. Jesus foi atrás daquele homem que ninguém dava valor, que ninguém queria, igual você. Ninguém queria você, ninguém te dava valor. Você não tinha valor para a sociedade. Eu não tinha valor para a sociedade. Eu era como esse homem, bravo, quebrava, ninguém me segurava. Eu era assim, você era assim. Jesus foi atrás de mim. Jesus foi atrás de você. Jesus está atrás de você. Nada é em vão. Você não veio aqui hoje se ainda não teve esse encontro em vão. No dia que você teve encontro com o Senhor, não foi em vão. Jesus foi atrás de você. Não foi obra do acaso. Rapaz, você aqui, quem diria? Não. Ele planejou, porque você é importante para ele. Eu sou importante para o Senhor. Eu estava falando, hoje a gente estava vendo aqui as fotos, enquanto no iniciar a escola dominical, e perguntar esse pastor que eu peguei aqui, esse aqui eu peguei, esse e tal. E aí tem um lá, eu esqueci o nome deles, de 1988, não sei se é Arisnaldo, 1988, que ele começou a pastorear aqui. E eu falei, rapaz, 1988, eu estava lá em Minas Gerais, na escola de sargentos, estudando, nem sonhava em ser crente. 1988. Mas Deus já estava planejando o encontro. Em 1998, eu encontrei você. 1998, o Senhor bateu de frente comigo, mas não foi obra do acaso. Eu não sei que ano você teve esse encontro com o Senhor, mas saiba que não foi obra do acaso. Deus marcou o encontro comigo
porque Ele tinha um plano na minha vida. Eu lembro que mais ou menos em 1990, 91, 92, mais ou menos aí, eu estava deixando a Mônica em casa, a gente vinha da praia, eu com uma moto, garotão, 21 anos, 22 anos, deixei ela em casa só de bermuda, sem camisa, sem chinelo, sem capacete, como jovem esperto, né? Fui para casa e falei, olha, gata, Mônica, era Mônica. Só vou em casa para tomar um banho e volto. E assim saí no final da tarde. Saí da casa dela, andei cerca de 200 metros. Já contei essa história aqui. Vim na pista principal, atravessou na minha frente uma mulher dirigindo um carro. É problema. Uma mulher dirigindo um carro é problema na cena. Dona Márcia olhou para mim assim. E ela vinha com Fusca, né? E tinha um ônibus parado, eu vinha cortando o ônibus. E não deu para fazer nada. Só deu tempo da minha moto entrar na porta dela, entrou dentro do carro dela e eu fui jogado, né, a uns 10 quilômetros à frente. 10 metros. E aí caí no chão, no meio da pista principal. Caí sentado. E naquela época eu já tinha medo de sangue, né? Isso é antigo. Caí sentado e fiquei ali, com medo de abrir os olhos, porque eu falei, estou todo ensanguentado, estou todo quebrado, eu não vou nem olhar. E eu senti uma pessoa me pegar aqui pelo ombro, me tirar, me colocar na calçada, e aquele homem falou para mim, meu filho, Deus tem um plano na sua vida. Aí ele falou, Deus tem um plano na sua vida. O que eu vi acontecer agora, eu nunca esqueci isso. O que eu vi acontecer agora, ele estava parado num ponto. O que eu vi, Deus tem um plano na sua vida. Eu não tinha um arranhão. Chamaram a ambulância, fui levado para o hospital, tiraram o raio-x, não tinha um arranhão, nenhuma sequela. E aquele homem era um senhor, mais ou menos ali uns 70 anos, com a Bíblia debaixo do braço. Eu nunca esqueci disso. Deus já tinha um plano na minha vida. Ele já tinha marcado o encontro, assim como você. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como será o seu dia, mas Deus planejou tudo, assim como Ele fez com esse homem, porque Ele tinha um plano para esse homem, assim como Ele tem para mim e para você. E esse homem chega até Jesus com boa intenção, talvez também, com preocupação, talvez também, mas ele se declara, Senhor, deixa ir com o Senhor. Mas Jesus salvou aquele homem, repito, porque Ele tinha um plano na vida daquele homem. Versículo 19 e 20. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Aquele homem queria estar com o mestre, mas o mestre já tinha um plano e falou: não, vá para a sua terra, conte tudo. O plano de Jesus em salvar aquele homem era salvar milhares de outras pessoas. E o texto diz que ele foi para Decápolis. Decápolis significa um conglomerado de 10 cidades. Imagine, 10 cidades. Aquele homem foi missionário em 10 cidades. Um homem que era tido como louco, um homem que as pessoas corriam dele, tinham medo dele. Agora ele é mandado para evangelizar 10 cidades. Vejam o valor daquele homem, que ninguém via, que nem ele mesmo sabia, mas que o diabo sabia, e por isso tinha o acorrentado. Quantas pessoas estão assim, que tem tanto valor, porque foi Deus que te criou,
Foi Deus que me criou. Deus te criou antes de você nascer. Ele já sabia os planos para você. A questão é, você já descobriu? Você já fez como esse homem? Porque é muito fácil a gente falar, Senhor, eu quero, tá bom, eu vou para a igreja, frequentar a igreja. Mas é isso que Deus quer. Talvez você esteja procurando uma igreja, você aí que nos assiste, eu estou procurando igreja. E aí bate de igreja em igreja, tem sala, tem come, tem isso, tem aquilo. Quando foi que você falou, Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? Eu lembro na minha vida, eu sempre falo, já passei por várias igrejas por questões de trabalho, várias cidades no Brasil, mas em todas elas, uma coisa que eu aprendi e coloquei em prática, e como eu fui feliz, é sempre fazer isso. Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? Eu já tive a oportunidade de estar em igreja, que eu dava 2 passos, mas eu nunca consegui estar numa igreja próxima da minha casa. Eu nunca consegui. A mais próxima foi agora em Belém, o último lugar que eu estive, que ficava cerca de 3 quilômetros da minha casa. E eu fiquei lá mais ou menos 8 meses, e achando que estava abafando, mas porque eu estava fingindo que não estava ouvindo, porque Deus já estava falando comigo. Eu lembro quando eu cheguei lá, uns 3 meses depois, a missionária Valdomira foi lá visitar e falou comigo, pastor, o senhor, pastor, Deus mandou para ficar com a gente lá. Eu falei, irmã, não dá, porque são 300 quilômetros, eu trabalho aqui. Foi minha resposta para ela. Porque nós olhamos a nossa limitação. Eu não tenho condição financeira para ir lá. São 300 quilômetros, imagine. E não tem gás lá, tem gente que vê gasolina ou ônibus toda semana. Não dá. Eu fui realista. Mas para Deus não existe isso. E Deus começou a trabalhar na minha vida, começou até que depois de alguns meses eu me rendi. E como foi bom! Como eu louvo ao Senhor pela experiência que eu tive de toda semana, 300 quilômetros saindo, 300 para voltar. Como foi bom! Como eu não tive nenhum problema físico, financeiro, zero. Como foi bom! Porque o plano que Deus tem para a gente é bom, perfeito, agradável, é o melhor que nós podemos imaginar. Esse homem, ele seguiu a orientação de Deus, embora quisesse ficar no conforto, na segurança. Qual o lugar que Deus tem para você? Qual a função que Deus tem para você? Qual a missão que Deus tem para você? Qual o trabalho que Deus tem para você? Eu tenho certeza de uma coisa: não é para você frequentar a igreja. Eu tenho certeza disso. Assina embaixo. Deus não teve um trabalho tremendo de atravessar um mar revolto, de enfrentar um homem igual um cavalo coxo. Não teve esse trabalho para você ficar sentadinho numa igreja no ar-condicionado. Não foi, eu garanto isso. Agora, eu não sei o que é. Eu sei que Deus tem um projeto para você. Algo para você. Não é para mim, não é para o irmão do lado, é para você. Mas enquanto você ficar com esse pensamento inicial desse homem e não tiver a sabedoria, a capacidade que Deus dá de se render a Ele, tá bom, Senhor, eu vou para onde o Senhor está mandando. E Ele não foi somente para os seus. As portas foram se abrindo em 10 cidades. Às vezes nós nos achamos, porque eu sou, eu não posso, eu não sou, eu não consigo. É verdade. Porque enquanto você estiver no lugar errado, você é infrutífero. Você por si só não consegue nada. É um zero à esquerda. Eu sou um zero à esquerda. Se eu não estiver no lugar, na hora, no tempo que Deus quer, fazendo o que Ele quer, da forma que Ele quer, sem medo.
sem medo. Nós enfrentamos na nossa caminhada desafios, desaforos, afrontas, problemas de toda ordem. Enfrentamos. Você vai enfrentar também. Aquele homem, com certeza, também enfrentou. Mas ele não teve medo, né, daquilo que ele estava vendo. As pessoas estavam furiosas com ele. Não está preocupado com isso. A obra dele foi muito maior. Assim é com você. Não importa o seu problema, a sua limitação, o que você acha, não importa. Enquanto você continuar assim, se está, com esse pensamento, Senhor, eu quero ficar aqui, eu quero. É normal, você é um ser humano normal. O ser humano busca o conforto, busca estar tranquilo, busca estar num lugar onde não há mudança de vida, mudança de. É normal, mas não é isso que talvez Deus queira para você. Por isso, se preocupe, a sua vida é muito valiosa. Talvez o inimigo fale, você não vale nada, você não faz nada, você não serve para nada, como esse homem. E viveu escravo anos e anos com esse pensamento, você não serve nada, ninguém gosta de você. Mas um dia, ele teve um encontro com o Senhor. Ele agiu da forma correta. Foi liberto e obedeceu ao Senhor. 1 Samuel capítulo 15, 22 nos diz isso. Obediência quebra, não sacrifício. Não adianta você achar que eu vou à igreja todo domingo, toda quarta, um sacrifício que Deus sabe que Deus não quer isso. Deus quer obediência. Esse homem foi obediente, embora endemoniado, embora maltratado, embora escorraçado, sem valor para ninguém, mas ele obedeceu ao mestre. Senhor, quero ir para o Senhor. E o pedido dele foi louvável. Talvez o seu pensamento, a sua atitude seja louvável. Não, eu quero estar aqui porque eu quero fazer, eu quero estar nessa função, eu quero. Louvável. Mas é isso que Deus quer. Aquele homem não tinha noção do que Deus ia fazer com a vida dele. 10 cidades. Imagine quantas milhares de pessoas foram. E o texto diz que todos se admiravam. Quem era esse homem para alguém se admirar dele? Quem? Uma pessoa que era doido, que ninguém dava nada. Imagine o Alex. Era esse homem. Era esse homem. Ninguém dava valor. Nada a ele. No céu dele. Veja o que Deus fez. Um homem que evangelizou 10 cidades. Porque quando Deus entra na nossa vida, tudo se transforma. Você hoje pode ter suas limitações. Eu lembro, quando não era cristão, eu tinha muitos medos, muitas limitações. Uma delas era de estar na frente falando com pessoas. Era o meu terror. Eu também era assim. E outras mais. Mas Deus quebra tudo isso. Quando você fala assim, está bom, Senhor, eu queria estar aqui, mas para ir para lá. Aí Deus age. Esteja no lugar que Deus quer. Esteja fazendo o que Deus quer. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E esses escolhidos são aqueles que obedecem ao Senhor. Aqueles que, tá bom, Senhor, eu vou para lá.